Senhores loucos da Telecom, tudo bem com vocês? Provedores de todo o Brasil, ao meu lado, Dr. Ronieli Feitosa. Para quem não está entendendo nada, eu estou aqui no estado do Ceará, exatamente em Sobral, no escritório aqui do doutor, que ontem teve uma palestra, né? Um encontro aqui com mais de 40 provedores sobre compartilhamento de posts, sobre ponto compartilhado, sobre esse assunto, né, doutor? Exatamente. Vou deixar o doutor se apresentar e falar um pouquinho mais do que aconteceu aqui ontem. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Ontem nós fizemos um movimento aqui com alguns provedores da região do Ceará, provedores do Piauí, acerca da questão do compartilhamento dos posts, falando com eles o que é que entende a Anatel, o que é que entende acerca das decisões administrativas da Anatel sobre o ponto compartilhado, que a resolução 04 fala que é 1319. Nós falamos também com eles acerca do que é o SCM, o SVA, como é que faz a parte da tributação, do ICMS. Falamos com eles também sobre a questão dos contratos com o cliente, contrato de permanência, o contrato de SCM. Conversamos com eles também acerca da forma de cobrança dos clientes, como é que você faz sua forma de cobrança no momento que atrasa. E divulgamos todo o nosso trabalho que nós estamos fazendo há mais de 2 anos. Fomos a diversos eventos em São Paulo. Hoje nós temos um segmento dentro do escritório que trabalha especificamente com telecom. Nós temos parceiros engenheiros que fazem projetos, nós temos parceiros contadores que trabalham apenas nesse segmento de telecom, que é um segmento que pouca gente sabe trabalhar e que às vezes prejudica muito o operador de telecom, o pequeno e médio provedor. Então nós estamos hoje trabalhando única e exclusivamente com essa linha de telecomunicação dos pequenos e médios provedores aqui da região do Ceará, Piauí e Maranhão. Também teve a presença do engenheiro Alan Araújo, que hoje está visitando um cliente, né? E não está na gravação conosco aqui. Mas um abraço também para o engenheiro Alan Araújo e para todo mundo que compareceu aqui ontem. É muito provedor. Muita gente. Provedor. Me tira uma dúvida, doutor. Tem tantas áreas para você atuar aí, civil, trabalhista, criminal, por que se envolver com o provedor? Você sabe que esses caras é tudo louco, velho. Por que provedor de internet? Foi uma demanda que me surgiu. Eu advogo hoje para... Na época era só um provedor. Veio por conta de uma demanda trabalhista. E depois outro provedor também por conta de uma demanda trabalhista. Nós também temos um braço muito forte no direito do trabalho. E diante disso começou a ter esse problema em 2014, 2015, 2016 com relação à questão dos pontos compartilhados. E esses provedores me trouxeram essa demanda em 2016 e nós começamos a ver algumas coisas. Começamos a ver que o valor que estavam cobrando no preço de referência aqui no Ceará não era o valor que correspondia ao preço sugerido na resolução 04/2014, que é a resolução conjunta da Anatel, ANEEL e a ANP. E nós começamos a discutir essa questão dos pontos compartilhados. E foi daí que começamos a trabalhar em cima desse segmento. Vendo a necessidade, vendo que é um tema muito complexo e que não tem ninguém aqui na nossa região que atue nesse segmento, nós começamos a expandir exatamente sobre isso. Não existe livro que escreve, não existe autores que escrevem, são raríssimos. Então começamos a participar de eventos. Fomos a eventos em Recife, Fortaleza, São Paulo várias vezes e começamos a entender como era a logística, a entender o provedor. Não é só você defender juridicamente um provedor, porque você tem que entender o que é um cabo CAT5, CAT6, você tem que entender o que é um cabo de fibra, uma caixa de emenda, um fusor, você precisa entender. E eu gosto muito desse segmento de tecnologia. Tanto que você vê meu escritório como é totalmente tecnológico. Então eu gosto. Então isso aqui uniu o meu gosto pessoal por tecnologia com o trabalho. Foi isso que surgiu a ideia de abrir essa questão, esse segmento da telecomunicação. Bom, doutor, é o seguinte. Eu estou com algumas perguntas aqui que eu reuni com os provedores, só que de todo o Brasil, não é só do estado do Ceará. Tem de Minas, de São Paulo, da Bahia. Topa responder? Vamos tentar. Então, vai conseguir. E é justamente isso, perguntas sobre poste, SCM, SVA. Vamos lá então. Primeira pergunta. Qual o preço de referência aplicado pela Anatel sobre o ponto compartilhado? Existe alguma norma sobre isso? Esse preço de referência é vinculativo? Em caso de descumprimento, o que eu posso fazer?
existe possibilidade de represálias em não aprovação do meu projeto, caso eu entre com uma ação? Eu sei que não foi uma, foi 15 perguntas, né? Mas qualquer coisa, vou deixar aqui se precisar. Fazer por partes. Sim. Bem, o preço de referência foi instituído pela resolução 004 de 2014. É uma resolução conjunta, confeccionada com a ANEEL, a Anatel e a ANP. As três agências reguladoras fizeram uma resolução. Sim. Nós vamos colocar o valor de referência com preço compartilhado. Esse preço compartilhado ele serve tanto para a telecomunicação, como para o petróleo, como para a energia elétrica. Tá certo? Então nós temos que entender que não é só telecomunicação. Nós atuamos no ramo de telecomunicação. Sim. Mas esse preço de referência é para todos eles, ok? Entendi. Então vamos lá. O que acontece? Existe essa resolução que fala esse preço de referência. As operadoras interpretam de maneiras distintas. No Ceará, a operadora diz que é um preço sugestivo, não é um preço vinculativo, não é um preço obrigatório de ser cumprido. Tá. Já a Eletrobras, no Piauí, ela já aplicava realmente um preço de referência normal. A Copel, lá em Santa Catarina, aplica o preço de referência. Mas eu já vi situações da CPFL de cobrar R$10, R$8. E isso está gerando uma demanda muito grande junto à Anatel. Por quê? Porque os provedores, sim, você vai chegar num limite que vai impossibilitar a atividade. Sim. E diante disso, o que acontece? Alguns provedores me procuraram, como eu disse, por qual motivo que eu entrei nesse segmento, para poder solucionar esse problema. Eu vou judicializar, qual é a medida que eu tenho de solucionar esse problema? Aí nós começamos a estudar, e uma dessas medidas, que é uma medida que está tendo muito efeito, é acionar a junta de resolução de demandas da Anatel, a ANEEL e a ANP. É uma junta que envolve membros das três agências. E essa junta, ela hoje está decidindo essas situações. Você entra com esse pedido na junta, em Brasília, e esse pedido você faz uma tentativa de negociação. Se a agência reguladora não negociar, a junta irá decidir. Existem reiterados casos de que a junta está determinando o cumprimento da resolução, que hoje, em valores atuais, é R$3,80. Não é mais R$3,19. Essa resolução é de 2014. Mas ano passado eles sentaram para tentar ver como vai se decidir essa questão do futuro dos postes. Se vai manter do jeito que está, se vão modificar a regra. Então estão nesse estudo, fizeram inclusive pesquisas públicas, não sei se os provedores estão sabendo disso. Tem pesquisas públicas no site da Anatel sobre isso, e nós nos manifestamos nesse mesmo sentido, de que precisa ser resolvido esse problema. Certo? Sim. Então qual é a minha sugestão? Hoje nossos clientes, eu não aconselho judicializar. Judicializar, o custo operacional é mais caro, você vai desgastar sua relação com a agência concessionária de energia elétrica, e demora muito, porque o magistrado decidir acerca do que é um ponto de compartilhamento. Então isso é um segmento que vocês mesmos sabem, que poucos advogados atuam nesse ramo, poucos contadores, poucos engenheiros, então é um ramo muito segmentado. Então eu aconselho ingressar junto à Anatel. Eu aconselho ingressar junto à Anatel para poder pedir essa resolução. E sofre represália? Olha, os clientes que eu entrei até hoje, ontem nós estávamos discutindo isso, e você viu da boca deles, não foi de mim, não tiveram represálias. Eu acredito que a represália poderá haver, não estou dizendo que não poderá, mas a Anatel, nós temos instrumentos legais que podemos pedir à Anatel. Tem a Lei Geral de Telecomunicações, tá, isso que diz que eu não posso, o meu projeto estando ok, é obrigação deles, da agência, da Enel, aprovar o meu compartilhamento. Se estiver dentro dos parâmetros da lei, ela não tem motivo nenhum. E se ela negar sem motivo nenhum, eu junto e levo para a Anatel. Sim. Tá certo? Então eu acho que são esses pontos que isso tem que ser discutido. Os provedores do Nordeste têm que se unir, como alguns outros estados estão se unindo. Por quê? Porque nós precisamos resolver esse problema. É o futuro de vocês que está aí. Sim.
certo? Espero que tenha podido responder. Então a concorrência ela fica em campo ali, no preço. É o que eu disse, que eu disse ontem, inclusive na palestra. Olha, a concorrência você discute da porta para fora. Dentro do problema, é o problema de todos. Não é o problema do grande, do pequeno, do médio provedor. Então, ou seja, não existe concorrência. Nós temos que ter uma aderência de todo mundo. Então, assim, a parceria para todo mundo se salvar. Porque senão, o que vai acontecer? O seu insumo vai aumentar tanto que você não vai conseguir pagar suas contas. Aí você vai para a clandestinidade. Aí vai virar o gato net. O cara tá aí vai voltar a ser clandestino. Tá? Me tira uma dúvida. Você falou, não adianta entrar judicialmente, vai dinheiro, tempo, dor de cabeça, estresse, né? Começa a sentar junto à bancada, né? E pra gente sentar junto com essa bancada? Hoje nós estamos acionando junto à Anatel. Possivelmente, eu acho que no mês de agora de fevereiro, os meus processos já estão com alguns conclusos. E nós já vamos lá na Anatel para tentar conversar em Brasília para poder tentar resolver esse problema. Entendi. Agora tem que ser o quê? Tem que ter, eu sugiro a vocês buscarem uma pessoa que tenha conhecimento de como é que faz. Porque não adianta dizer, olha, eu vou fazer isso aqui e não dá certo. Entendi. Nós entramos com algumas resoluções dessas demandas em junho do ano passado. Nós já estamos em fase de conclusão, para decisão. Então, ou seja, em menos de um ano você já tem algum provimento, entendeu? Então isso ele já desjudicializa esse problema. Entendi, está explicado então. No contrato com o cliente, qual o prazo para que eu possa suspender o fornecimento da internet? Existe alguma norma que fala sobre isso? Quantos contratos eu terei que ter com o meu cliente para eu não ter problema? Pronto. Vou fazer a pergunta a você, tá? Como você faz na sua empresa? Contrato simples. Um contrato só? Um contrato só, simples. O cliente assinou. Certo. E não pagou, cortou. Não pagou? Tá configurado no próprio sistema de gerenciamento lá. Tem 3 dias para pagar o boleto. Não pagou? Não pagou. Tem mais 2 diazinhos só de uso que ele conecta com o CPF, com a mensagenzinha lá, né? Ó, tá atrasado, e aí, vamos pagar? Não pagou, 5º dia, corta. Tá cortado. Pronto, vamos lá para a questão das cobranças. A resolução 632 da Anatel, ela fala lá em seus dispositivos 52, 56, acerca do modo de cobrança. Então ele diz o quê? Atrasou hoje, você tem que mandar notificação. Essa notificação tem um prazo de 15 dias que você não pode suspender o serviço. 15 dias ele não pagou da notificação, não é do atraso. Ou seja, se ele atrasou hoje, você só emitiu a notificação por 5 dias, você tem que esperar os 15. Esperar mais 15 dias? Você tem que, no momento que ele atrasou, você já manda a cobrança, a notificação. Olha, notifiquei. 15 dias depois, você pode suspender o serviço. Não é cortar, é suspender. O que a resolução diz? Suspender o serviço. Se você vai colocar 1 kbps, 10 kbps por segundo, 5, isso para mim não importa. Certo? A resolução fala que é suspender, não é cortar. Então, ou seja, reduz ao mínimo que puder. Suspendeu? Tranquilo. A partir da suspensão, você tem 30 dias para poder cortar, suspender totalmente. 30 dias. A partir da suspensão. A partir da suspensão. Ou seja, vamos colocar que isso venceu o dia 1º. Tá. Você notificou o dia 1º. Tá. Certo? Tem 15 dias. Então, dia 15, você pode suspender o serviço. Suspender o dia 15, você só vai poder suspender totalmente o serviço, que você suspende parcialmente, no dia 15 do mês seguinte. Tá certo? É isso que pode acontecer. Então o que acontece? Essa suspensão total, suspendeu, não pode nem emitir cobrança dele por esse período da suspensão, só pode emitir pelo período da suspensão parcial e do atraso dos 15 primeiros dias. São 45 dias. Mais ou menos isso. Por aí. Porque vai depender de cada empresa, né? Porque se a empresa demorar 2 dias para mandar notificação. Essa notificação, ela tem alguma. Pode ser uma carta, pode ser uma mensagem no celular do cliente? Não, a resolução não fala sobre isso. A carta, o custo operacional é muito caro. Sim. O que é que eu sugiro?
colocar uma mensagem dentro da própria tela do cliente. Eu acredito que tem sistemas que já faz isso e já coloca a partir do dia do vencimento. Não fez, já começa a contar a notificação ali, certo? Por quê? O provedor que não faz isso, aí no seu caso, você pode estar gerando um passivo gigantesco. Por quê? Porque você está descumprindo a norma da Anatel. Aí o consumidor vai chegar lá na justiça e vai dizer, olha, eu atrasei, beleza, mas ele está descumprindo a norma da Anatel, que a norma fala que ele tem que suspender parcialmente, não totalmente. Entendi. Então acho que eu tenho que mudar lá. Tem que mudar. Tem que mudar. Pô, 15 dias também não faz tanta... Não faz. Notifiquei, passou 15 dias, eu posso suspender parcialmente. No momento que você suspender parcialmente, o que acontece? Na suspensão parcial de 10 kbps, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue entrar no aplicativo, entrar no e-mail, nada. Em tese, seria uma suspensão total. Eu não cortei, mas tá ali. Tá ali no mínimo. Eu posso entrar lá no meu sistema, caso aconteça alguma coisa. Aqui não cortei não. Você tá fazendo certo, só tá operacionalizando de maneira equivocada. Entendi. Entendeu? Em vez de cortar, você reduz. Pronto. Quando ele chegar, se ele for alegar isso judicialmente, não, doutor, eu suspendi. A lei não fala quanto é que eu tenho que fazer. A resolução não me diz o quanto eu tenho que deixar. A resolução diz que eu não posso cortar, suspender totalmente. Entendi. Tá bom? Então presta atenção você, provedor aí, que essa dica é muito importante. Porque não é só meu caso, acho que tem N provedores aí que fazem isso. Corta de um dia para o outro já. Eu conheço provedor que venceu um dia, ele já corta já. É verdade. E pode estar gerando um passivo gigantesco para a empresa. Muito grande, né? Se o cliente descobrir isso, espero que seu cliente não assista esse vídeo. Nem os meus. Nem os meus. Então, bora mudar ele. Vamos para a terceira pergunta, então. Vamos lá. Beleza, doutor. Terceira pergunta. Acerca do contrato perante o fisco, qual a diferença entre SCM e SVA? Minha empresa necessita de fazer essa divisão? Qual imposto tenho que recolher? ISS ou ICMS? É muito complicado de responder, por quê? Porque existem diversos entendimentos, a resolução da Anatel confunde o que é SCM e SVA. Eu tenho quase certeza que ninguém ainda chegou num consenso com relação a isso, certo? Uhum. Mas a priori o que seria? SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, que é o serviço de internet. SVA, Serviço de Valor Adicionado, que seria um serviço a mais. Um valor agregado. O que é que seria esse serviço a mais? Vou dar um exemplo. Conta de e-mail. Você está contratando um serviço de internet. Mas dentro do serviço você tem um pacote de 10 e-mails grátis. Dentro do valor que você paga. No tributo, o que é que você vai fazer? Você vai recolher ICMS por serviço de internet, que é o SCM, e você é isento de recolher ISS, porque o SVA ele está isento de recolher ISS. Se o município não tiver uma lei própria que diga que tem que recolher, porque alguns municípios já estão fazendo, a em São Paulo tem uma lei específica sobre isso, mas se você analisar, não é para recolher ISS. Então, ou seja, o SVA seria indevido o recolhimento do ISS. O SCM, que é o serviço de internet, vou colocar aqui um exemplo. O valor da mensalidade é R$100 na internet. Mas dentro da mensalidade você tem R$70 de serviço de SCM, que é o serviço que tem o imposto ICMS, e você tem R$30 que é a título de SVA, que no caso do SVA seria uma conta de internet, uma conta de e-mail, você entraria em algum aplicativo que daria direito a você assistir algum canal. Sim. Isso é SVA, certo? Entendi. Isso é SVA. E o SCM é a conexão realmente da internet, tá certo? Então o tributo seria recolhido R$70, seria o ICMS, seria recolhido em cima dos R$70, tanto ICMS, tanto FUST, Funtel, todos eles seriam recolhidos em cima dos R$70. E o SVA estaria isento de recolhimento, por quê? Porque é um valor adicionado e não tem tributo. Tá certo? Essa é a divisão. Não recolha ISS sobre o serviço de internet. Esse recolhimento de ISS, algumas empresas que eu conheço estão recolhendo ISS para os municípios. É melhor, porque o tributo do ICMS é muito alto. Olha, eu vou aconselhar você, não faça isso. Porque você está recolhendo errado e vai pagar duas vezes.
Porque é o que tem que ser recolhido é o ICMS. ICMS, junto ao Estado. A nota 21. Entendi. Quarta pergunta. Os postes da minha região estão todos ocupados. Tem alguma possibilidade de expandir? Como eu posso fazer isso? Em São Paulo mesmo é 4 pontinhos só. Entendeu? E poste lá, a turma que assiste meu canal já tem mais de 100. O que acontece? Existe agora uma tendência, que eu até vi em São Paulo isso, e aqui nós estamos aplicando com uma empresa que eu já advogo, nós estamos tentando ver essa linha de tentar diminuir os custos operacionais do lançamento da fibra, que seria o compartilhamento da rede, certo? O que acontece? Tem um ponto só sobrando. A resolução fala que um grupo de empresas não pode dominar todos os pontos. A resolução já diz isso aí, não pode. Mas o que pode acontecer? Olha, eu vou entrar, peço a licença para mim, mas a outra empresa também quer. Então não é um grupo de empresas, são empresas diferentes, distintas. E a sugestão seria o quê? Ela não veda isso, entenda? A resolução não veda, ela veda o grupo de empresas que não pode dominar todos os pontos, certo? O grupo de não posso ter todos os pontos de um poste. Sim. Mas ela não diz que dentro de um ponto eu posso dividir para 2 pessoas. Isso ela não diz, certo? Se ela vai mudar a resolução, isso é outro problema. E o compartilhamento, ou seja, a empresa, o provedor, vai dividir tanto o aluguel do poste, vai estar no nome de do X, mas o Y está com ele. Então divide tanto o aluguel do poste, como talvez a fibra, como a caixa, como tudo, certo? Então eu poderia fazer essa divisão, porque dentro do espaço do ponto da fibra existe essa possibilidade. Tendo um espaço mais ou menos de 1,5 mm, só me engano, o Alan, você vai conversar com ele hoje, você pode fazer essa pergunta para ele, sim, porque ele vê a questão da possibilidade, da caixa de força, como é que é. Sim. Mas existe essa possibilidade? Existe. Nós fazemos um contrato entre as 2 empresas, estabelecendo todos os pontos que tem que ser feito, como é que vai ser feito e tal, tudo direitinho, e combinando, acertado, não sai caro. Tá. Só para entender, a gente pode compartilhar a mesma fibra, mesmo cabo. A mesma fibra não, né? A fibra seriam 2 fibras, Duas fibras, tá. Passando dentro do mesmo ponto. Eu boto lá um olhãozinho para passar duas fibras. Essa vai ser minha, essa vai ser de um parceiro, mas a gente vai estar... Exatamente. Aí o que acontece? Tem que haver previsões contratuais. Olha, tem que ter cuidado para não cortar minha fibra, se cortar, tem toda essa previsão. Entendi. E é como se fosse uma sociedade de fato. Ou seja, você tem que saber muito bem com quem você está lidando para justamente não ter problema no futuro, né? Entendi. Certo. Explicado então. Quinta pergunta. No meu trabalho existe muita variação de horários de trabalho, pois em épocas fazemos muitas horas extras e em outras não temos muita atividade. Posso fazer compensação da jornada de trabalho para não pagar essas horas? Por quanto tempo? Preciso do sindicato para isso? Telecom, você sabe o que é isso, né? Um dia você tem um rompimento, a gente acaba virando à noite, e no outro dia às vezes não tem nada para fazer. Pronto, é exatamente isso aí que acontece com muitos clientes meus. O que acontece? O serviço de provedor, ele é um serviço que em tese é emergencial. Você está ali, pode ser que rompa um cabo, ó, toda a equipe vai para lá, vira à noite para poder tentar solucionar o problema. Sim. Passa mais 2 dias sem ter problema nenhum. Acontece demais isso. Acontece demais. Então o que acontece? Com a reforma trabalhista em 11 de novembro de 2017, antes da reforma, o que aconteceria? Só pode fazer compensação de jornada através do sindicato. A lei dizia isso. O sindicato nunca aceitava. E aí, com a reforma trabalhista, você pode fazer a compensação de jornada, o banco de horas de compensação de jornada, sem necessidade de intercedência de interferência do sindicato. Desde que essa compensação seja feita de 6 em 6 meses. Vou dar um exemplo aqui. Thales, lá na sua empresa, vou dar um exemplo aqui que acontece. O colaborador entra às 7 da manhã, trabalha até de 7 às 11, de 7 às 12, aí pega 1 hora da tarde e vai até às 5, tranquilo. Nos primeiros dias do mês, em tese, você tem uma necessidade maior, porque normalmente o pessoal tem mais problema e tal. Vamos dar um exemplo, na época do verão, na época do inverno lá. Sim, nas chuvas tem muito problema. Mas na época do verão, você tem menos necessidade de fazer reposição de rede,
tem essa possibilidade. Sim. Existe essa possibilidade. Aí o que você faz? Ó, vamos fazer um acordo com o pessoal. Na época do verão, todo mundo vai trabalhar menos tantas horas. Na época do inverno, trabalha mais tantas horas. Para justamente o quê? Você economizar o seu fluxo de caixa. Porque às vezes você vai ter uma mão de obra de um colaborador seu ociosa. O cara vai ficar lá no seu provedor de braço cruzado sem fazer nada. Eu posso deixar ele em casa. Pode. Hoje, aqui no meu escritório, eu faço isso. Então, eu faço compensação de jornada. O pessoal que trabalha até mais tarde, no outro dia, ou ela diz, olha, doutor, eu não quero trabalhar tal dia. Eu vou trabalhar mais aqui para eu não trabalhar o outro dia. Não tem problema. Desde que o serviço seja feito, a produção seja feita e que a sua atividade dentro da empresa não necessite que você esteja lá todo dia, é tranquilo que pode fazer. O técnico de rede ele não precisa estar todo dia, porque nem todo dia vai puxar fibra, nem todo dia vai quebrar fibra. Então, é possível fazer isso. Pedi para você deixar um recado aí para os provedores de todo o Brasil aí. Eu queria agradecer a Oitiva por parte do meu amigo Thaleson aqui, de ter vindo aqui no Ceará, conversar quente, mas fizemos um evento muito bacana ontem, de quase 40 provedores. Então assim, fiquei muito feliz de ter você aqui, Thaleson, e espero poder contribuir de maneira intelectual com relação a esses provedores, porque eu sei que muito provedor não tem o conhecimento e não sabe a quem recorrer. Então eu estou nessa linha de tentar ajudar, porque eu poderia muito bem não dizer dicas para os provedores, mas eu acho que isso aí, o conhecimento tem que ser compartilhado, entendeu? Então assim, eu estou aqui à disposição. O Thaleson, se puder colocar meu e-mail aí. Sim, vai estar no link na descrição aqui. Você, o provedor, precisa se prevenir, que quer se prevenir, quer saber mais também. Vou deixar todos os links e telefones da Ronieli Feitosa aqui no link na descrição desse vídeo. E outra situação, o Dr. Ronieli mora lá no Ceará, é muito longe. Nós hoje estamos montando uma base em São Paulo, nós estamos entrando em São Paulo. Minha sócia vai morar em São Paulo, para justamente tentar ver esses novos segmentos de Lei Geral de Proteção de Dados que nós estávamos conversando. É uma lei que vai entrar em vigor em agosto de 2020, ou seja, está batendo na porta essa lei. Ia entrar em fevereiro de 2020, mas o atual presidente expandiu o prazo para agosto de 2020, e todos os provedores vão ter que ter cuidado com isso, porque vai gerar multa de 2% até 50 milhões. Então é uma lei que ninguém está falando sobre isso, e minha sócia vai morar em São Paulo para justamente ter esse curso lá, certo? Para poder aprender sobre isso. E o nosso tratamento nós podemos fazer de maneira virtual, a gente tem essa estrutura, nós estamos no Ceará, no Piauí, Maranhão, tá certo? E estamos à disposição dos provedores para trocar informações, para trocar conhecimento. Estamos à disposição. Daqui tem voo direto para todo o Brasil. Tem voo direto para todo o Brasil. Em Fortaleza tem voo direto para todo o Brasil. Bom, Lucas, se você gostou desse vídeo aí, já deixa o like, os telefones vão estar todos aqui na descrição, tá? Do Ronieli. E um abraço para todo mundo aí, até o próximo vídeo. E o próximo evento que o Ronieli for fazer, porque vai ter mais. Sim. Fortaleza. Vamos fazer Fortaleza, vamos fazer no Piauí. O pessoal da contabilidade da ISP quer nos levar para o Piauí, ele tem cerca de 40 clientes, 30 clientes lá no Piauí de provedor. Sim. E quer nos levar para lá para justamente tentar explicar, dialogar, conversar, trocar uma ideia. Sim, e o que eu achei mais interessante, principalmente os provedores que veio também comentaram, não foi algo tipo, vocês têm que fechar comigo, a gente vai fazer. Não, você preveniu, foi uma reunião totalmente de prevenção para todo mundo. Feche com quem quiser, não importa. Para mim, eu tenho que prevenir, porque eu tenho que pensar também nos meus clientes. Se todo mundo trabalhar de uma forma individual, vai prejudicar. Se todo mundo trabalhar de uma forma coletiva, por mais que tenham outros advogados, outros contadores, outros engenheiros, para mim tanto faz. O importante é todo mundo trabalhar de uma forma para poder todo mundo se fortalecer. Exato. Lucas, obrigado. Até o próximo vídeo aí.